Com o lançamento de Frankenstein por Guillermo del Toro, um ciclo se completa. A obra era descrita como um dos projetos do sonho do autor e considerada uma verdadeira lenda urbana que muitos pensavam que nunca veria a luz do dia. Mas afinal, o que tem de especial no Frankenstein do Del Toro? É disso que vamos falar nesse vídeo. Eu sou o Neil e esse é o meu canal de Futura Pop. E te convido para embarcar em uma jornada sobre monstros, traumas e abusos. O monstro em si dispensa comentários. A criatura de Frankenstein, criada pela escritora Mary Shelley na era vitoriana, já foi exaustivamente adaptada, como no filme clássico da Universal, a obra do estúdio Hammer, o filme dos anos 90 e reinterpretado como em Birth Rebirth e Pobres Criaturas. Todos inegavelmente trazem os dilemas do criador e da criatura, explorando os limites entre a vida e a morte. Porém, nem todas exploram aspectos sobre a visão que Del Toro traz, um olhar sobre um ciclo de traumas. Para contextualizar melhor o trabalho do Del Toro, ele já demonstrava uma visão ímpar sobre monstros, buscando humanizá-los, sendo o diretor do filme sobre o demônio Hellboy, por exemplo, ou a reinterpretação romântica do monstro da Lagoa Negra em A Forma da Água, assim como sua interpretação para o clássico infantil Pinóquio. Então, o olhar carinhoso de Del Toro sobre as criaturas é usado retratando o monstro de Frankenstein como uma vítima de um pai abusivo. Seu criador, então, é Victor Frankenstein, personagem que o diretor dedica boa parte do filme em explorar suas origens. No filme tem uma relação abusiva, onde ele se apoia em sua figura materna, enquanto é negado pelo próprio pai, que o trata com violência, enquanto ensina a ser um médico. Ao ser confrontado com a morte da mãe, ele consolida sua visão que irá se tornar alguém melhor do que o seu pai quando derrotar a morte. Porém, na jornada para derrotar a morte, ele torna-se cada vez mais igual ao seu pai, pois quando finalmente cria a vida com um monstro sem nome, passa a ensiná-lo na base da violência, pois essa foi a linguagem que ele aprendeu, sem perceber que o monstro precisava do amor para o seu aprendizado, como notamos quando Elizabeth, a noiva do seu irmão, cuida dele e o ensina sobre como a fala é reproduzida, ou quando ele se aloja com a família como um espírito protetor e acompanha o carinho de um avô com sua neta. O monstro aqui é Victor Frankenstein, que seguiu os passos do seu pai, abusando do seu próprio filho. Uma criatura com olhos inocentes deixada para morrer e implorando pela presença do seu pai, que o abandonou. Mesmo tendo sido criado na base da violência, o que ele buscava era amor, seja pela criação de um igual ou pela aceitação do seu pai. Guillermo del Toro consegue tornar a criatura de Frankenstein algo digno de pena. Curiosamente, há um outro monstro com problemas paternos que quase teve uma obra produzida pelo artista. E ao assistir esse filme, as comparações são óbvias. Eu estou falando do Incrível Hulk. Para alguns, a imagem do Hulk é simplesmente a de um monstro verde descontrolado, mas o personagem tem um histórico muito mais profundo do que isso. Algo que foi arranhado superficialmente em seu filme no início da década de 2000, dirigido por Ang Lee. Uma história que é parcialmente inspirada na saga da Encruzilhada. Nessa saga, acompanhamos o grande monstro verde perdido em uma jornada, enquanto exploramos o seu passado, mais precisamente o evento que criou Golias Esmeralda. E o evento que criou ele não foi a explosão gama como muitos pensam, mas sua infância, em que foi criado por um pai abusivo, Brian Banner. Brian é um homem problemático, que nega a existência do próprio filho, o tratando com desprezo e o chamando de monstro, algo que ele herdou do seu pai, pois Brian também foi abusado na infância e acreditava que tinha herdado um gene maldito do seu pai. O medo de ter herdado tal gene, o gene da maldade, fez com que ele desistisse de ter filhos, pois ele não queria propagar seu gene adiante. Mas seu desejo muda ao conhecer Rebecca, e acaba então tendo um filho com ela. Porém, apesar de não ter passado para frente o tal gene maldito que ele acreditava, ele perpetuou o ciclo de violência que sofreu. Essa violência gerou traumas severos no pequeno Bruce, rompendo sua personalidade e fazendo reprimir toda a sua raiva, até que a explosão gama surge, e não torna Bruce Banner em um monstro, mas liberta a personalidade reprimida de Bruce. É por isso que o Hulk age de maneira tão irracional. Ele é a raiva reprimida e infantil de Bruce, criada pelo seu próprio pai. As semelhanças com Frankenstein de Del Toro na abordagem psicológica de traumas perpetuados são explícitas, mas há algo que não é tão óbvio e muitos não sabem. Essa história do Hulk esconde uma certa polêmica, pois por mais que tenha sido desenvolvida por Mantlo, o escritor dessa saga da Encruzilhada,
outro escritor havia demonstrado interesse na ideia antes. Para entender isso, precisamos conhecer um pouco mais sobre Monstros, por Barry Windsor Smith. Talvez você não conheça esse nome, mas Barry Windsor Smith é um grande escritor de quadrinhos que pouco se envolveu com super-heróis, mas quando se envolvia criava verdadeiros clássicos, como Arma X, que mostrava o passado obscuro do Wolverine como um experimento do governo, algo que não havia sido explorado perfeitamente nos quadrinhos. É justamente esse escritor que apresentava para os editores da Marvel uma proposta de história sobre um passado traumático e abusivo para o Hulk, que foi aceito. Mas quando ele viu que parte da sua história estavam sendo usadas na saga da Encruzilhada nos anos 80, ele desistiu de escrever, pelo menos até essa década em que estamos, que foi quando Barry Windsor Smith publicou essa história reformulada. Não era mais uma história do Hulk ou de super-heróis, era uma história de monstros, e esse era seu título. Monstro conta uma narrativa fragmentada em diversas eras, que inicia com um jovem com problemas intelectuais se voluntariando para uma série de experimentos do governo inocentemente, sendo uma cobaia para se tornar um monstro, uma abominação como a criatura de Frankenstein como o Hulk. Mas por que esse homem tem esses déficits intelectuais? Pela violência que ele foi submetido na infância, e acompanhamos ela pelos olhos de sua mãe, uma mulher apaixonada por seu marido, mas que quando retorna da guerra, ou melhor, da Segunda Guerra Mundial, acaba não o reconhecendo, pois o trauma do que ele viu o moldou e o tornou em alguém distante e violento. Um homem perturbador, extremamente ciumento e possessivo, que passa a afastar todos aqueles próximos, inclusive seus familiares, abusando da sua esposa e, acima de tudo, agredindo e tratando com descaso seu próprio filho. Chegando ao ponto em que ele agride o garoto com tamanha intensidade que, se não fosse pela figura da própria mãe, ele estaria morto, perdendo um de seus globos oculares. Mesmo após isso, a mulher não denuncia o seu amor, seja por medo ou pela paixão, mas cobre suas ações com mentiras, dizendo que o garoto sofreu um acidente, e assim o mantendo em um ciclo de violência, até que seja tarde demais para que qualquer um deles escape dessa história. O quadrinho então vai se aprofundando cada vez mais nessa espiral de violência, dos experimentos realizados com o jovem, do pai contra a família e da guerra que traumatizou ele. Assim como o Hulk, o monstro acaba não tendo a chance de se conciliar com seu pai em vida. E aí entra a grande sacada do Del Toro. Ele decide então dar um final bem mais carinhoso para a criatura de Frankenstein. Em seus últimos momentos de vida, Victor Frankenstein reconhece seus erros e assume sua culpa, se desculpando e aceitando seu próprio filho. Assim como Del Toro deu uma história para o monstro da Lagoa Negra em que ele pudesse ficar com seu par romântico, ele deu um final para o monstro Frankenstein com a oportunidade de não ter sido rejeitado pelo seu próprio pai, conseguindo então a aceitação que ele tanto queria. E se você gosta do Guillermo Del Toro, talvez você se interesse por esse outro vídeo sobre 10 obras canceladas do diretor.